Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, As Grandes Aventuras de Tex número 3, edição que traz a história O Navio no Deserto, ou melhor, O Navio do Deserto. Bom, a coleção As Grandes Aventuras de Tex, ela tem como proposta trazer histórias icônicas do personagem em formato italiano, em cores. Deixa eu mostrar para vocês. As histórias do Tex, na sua grande maioria, são originalmente em preto e branco, mas aqui, para essa Grandes Aventuras de Tex, elas estão colorizadas. Também, assim, capa dura, e fora que serão 10 no total, as edições colocadas lado a lado vão formar aí uma lombada. Bom, as duas primeiras edições trouxeram histórias escritas pelo criador do personagem, pelo Gianluigi Bonelli. Já a história dessa terceira edição aqui tem roteiro do Claudio Nisi, que foi uma espécie de sucessor do Gianluigi Bonelli e ficou à frente do personagem por muitos anos. Os desenhos são de um artista muito querido pelos fãs do Tex, que é o Cláudio Villa. O Cláudio Villa, ele também é um grande capista do Tex. Várias capas famosas do Tex, assim, durante muitos anos foram feitas por ele. Bom, essa história aqui, ela lida com uma situação bem inusitada que o título já revela, que é a seguinte, né? Um navio encalhado no meio do deserto. É aquele tipo de trama do Tex que foge a pegada mais tradicional dos westerns, dos faroestes. Lembra bastante histórias assim, de aventura, de mistério. Vale dizer, no entanto, que não tem nada assim, de sobrenatural aqui. E que, inclusive, a história está bem enraizada no seu contexto histórico. Tem algumas coisas que são interessantes, né, quando a gente pensa em contexto histórico. É a relação com o tempo, por exemplo. O Tex diz uma coisa assim, cara, vamos sair logo para ajudá-los e em 8 dias estaremos lá. Quando a gente pensa, cara, 8 dias é tempo pra caramba para socorrer alguém. Só que, na verdade, isso está muito ligado aos meios de transporte da época, era o que era possível, ele foi muito rápido para os padrões da época, né? E eu acho esses detalhes bem legais, assim. A história está bem enraizada assim, no contexto histórico no qual as histórias do Tex se passam, que é o contexto histórico pós-Guerra Civil Americana. E, assim, inclusive a própria história desse navio no deserto, ela não foi criada pelo Nisi, esse conceito do navio no deserto. Se baseou numa lenda dos Estados Unidos, né? Uma lenda que foi publicada em revistas, inclusive. Tem aqui um texto inicial, tem dois textos que para abrir a edição. Tem um texto do Júlio Schneider, que é tradutor, um baita profissional, e tem um texto do Sérgio Bonelli, filho do Gianluigi Bonelli, que apresentou essa história quando ela saiu numa edição especial lá na Itália. E nesses textos aqui tem algumas informações interessantes. Por exemplo, o fato de que o Gianluigi Bonelli já tinha tido contato com essa lenda e tinha pensado em escrever uma história ligada a ela e nunca escreveu, assim, né? Bom, só para contextualizar um pouco, vamos agora mais a história, né? A história começa com um arqueólogo, ele procurando e encontrando esse navio. Ele está aqui, o arqueólogo e seu ajudante, só que ele encontra o navio e parece que tem um fim trágico. Meses depois, o Tex é contatado pelo El Morisco. O El Morisco é esse personagem aqui. É um meio homem de ciência, meio bruxo, que auxilia o Tex por vezes em casos de cunho mais sobrenatural, ou supostamente sobrenatural. O El Morisco contata o Tex e pede ajuda, porque o seu amigo, o arqueólogo, está desaparecido. Claro que o Tex não vai negar e parte em auxílio para buscar encontrar esse arqueólogo, bom, já acreditando que muito provavelmente ele está morto. Bom, e o seguinte, né, a partir daí tem uma investigação que vai passar, por exemplo, uma cidadezinha que se recusa a lidar com forasteiros, inclusive se recusa a servir bebida a forasteiros, por uma missão que parece que só tem um padre, pelo menos só um padre que aparece, por um garimpeiro que jura ter visto o seu grande amigo virar um esqueleto da noite para o dia, sei lá, além de ter uma tribo indígena também, e tudo isso
é só o caminho até o navio. A situação criada em torno do navio vai envolver chineses, tráfico de ópio, outra tribo indígena. Enfim, eu disse que a história tem uma pegada de aventura, algo que lembra bastante a literatura pulp. E há ideias aqui, essas ideias da literatura pulp, que lembram, tipo, pra galera se situar um pouco, filmes como Indiana Jones. Eu não estou dizendo que narrativamente isso aqui é parecido com Indiana Jones, que você que gosta de Indiana Jones vai encontrar Indiana Jones aqui. Não é bem isso, mas há pontos, há conceitos que se tocam. E assim, como ponto fraco, eu vou destacar um que eu sempre falo em relação ao Nise, que é o uso do Kit Carson, do parceiro do Tex. O Nise definitivamente não sabe usar bem esse personagem, né? E já falei isso algumas vezes aqui. Em várias histórias do Nise, parece que o Carson só existe para fazer perguntas, para situar o leitor, e perguntas que são até óbvias. É claro que esse recurso não é só do Nise, só que o Nise faz isso de forma sutil, acho que ao meu ver de forma até grosseira, assim, né? Mas para ser justo, até que nessa história aqui, o desenvolvimento do Carlson foi melhor do que a média do que o Nise faz, né? No começo, ele tem até essa função de perguntar o óbvio, mas depois fica, sei lá, um pouco como um certo bufão, e inclusive ele chega a salvar a vida do Tex. Mas assim, ainda assim, o uso fica aquém do que outros escritores, como o Bozelli, que ao meu ver é um dos que melhores, um daqueles que melhor trabalha o Kit Carson faz, né? Fica aquém. Mas assim, isso é uma coisa que é recorrente nos roteiros do Nise, inclusive eu me repito pra caramba falando isso, porque eu curto o Carson, eu gosto do Kit Carson, e eu acho que aqui, que o Nise realmente, acho não, né? Isso é a minha leitura, inclusive eu vejo outros assim apontando isso também, né? Para mim é uma falha, né? Um ponto fraco do autor. Mas a história é bem agradável. Vai, assim, como eu falei, ela foge assim desse faroeste padrão, desse western padrão. Ao ler essa história eu lembrei bastante de O Caçador de Fósseis, história de um manual do Tex, vai ser publicada na Tex Gold agora, que foi produzido pela dupla Antônio Segura e José Ortiz, e que também lida com um arqueólogo numa busca, assim, né? Que também lida com um arqueólogo numa busca e também foge do padrão das histórias de faroeste, né? Quando eu comecei a ler Tex, eu venci alguns preconceitos, eu já falei isso aqui, né? Um dos preconceitos que eu quebrei foi com o próprio gênero, com o próprio western. Eu acreditava que o faroeste, ele possuía assim, um cenário pobre, que permitia, sei lá, meia dúzia de variações de histórias. Gente, eu sei que isso é ingênuo, eu sei que isso assim, falei, como é que eu pude pensar um negócio desse assim, cara, só permite meia dúzia de histórias. Mas preconceito normalmente é assim, né? Ele tem uma base aí de racionalidade, ele tá ligado realmente ao desconhecimento da coisa, né? E eu pensava isso, cara, bom, sei lá, não tem uma meia dúzia de histórias, é um gênero meio pobre. Conforme eu fui lendo, cara, eu falei, cara, não é nada disso. É claro que o gênero tem as suas convenções, como todos os gêneros têm. Mas o cenário é muito rico e ele carrega um sem número de possibilidades. Inclusive, Ken Parker, Tex e Mágico Vento estão aí para provar para qualquer um. Bom, é isso, né? Então aqui mais uma vez eu tive essa experiência. Falar, cara, realmente o cenário oferece assim um número enorme, um sem número de possibilidades, né? Bom, logo eu vou comentar o número 1 dessa coleção. O número 2 já foi comentado aqui no canal. O número 1 traz a história do juramento de vingança, que traz a morte da esposa do Tex. Mas pô, Alessandro, tá comentando 3, já comentou 2, agora pro 3, depois vai voltar pro 1. Sim, eu acabei pegando as revistas nessa ordem, mas é o seguinte, não faz diferença nenhuma, de verdade, não faz diferença nenhuma, porque as edições elas são completamente assim, independentes e fechadas. Essa história aqui, ela é autocontida, ou seja, o que eu preciso para saber dessa história está aqui, não faz referência às histórias anteriores. Bom, é isso, lembra da galera do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Inclusive eu vou deixar também aqui, na Amazon vende Agente Aventuras de Tex, vou deixar link aqui também, se alguém for comprar isso, ou for comprar qualquer outra coisa na Amazon, entrando por esses links, ajuda demais o canal. Te convido a dar teu like, a se inscrever, a compartilhar, tudo isso ajuda demais o canal, né? Eu tenho de maior dificuldade de fazer o conteúdo chegar ao público, né? E uma coisa que tem sido legal é que uma galera tem descoberto
Tex através do canal. Vez por outra eu vejo alguém dizendo aqui, cara, comecei a ler Tex através do canal. Então esse compartilhamento às vezes aí ajuda o pessoal não só a descobrir o Ministério dos Quadrinhos, mas a descobrir os personagens que eu estou comentando por aqui, né? Bom, é isso, vou parando então. Um abração e até o próximo vídeo.